Bom dia, querido ouvinte, você que nos ouve pelas redes sociais. Eu sou o pastor José Augusto. Hoje são 23 de fevereiro de 2025 e vamos dar continuidade ao estudo da nossa revista Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Hoje estamos estudando o capítulo 8, o título é A Promessa da Restauração, cujo contexto da lição se encontra nos capítulos 32 e 33 do livro de Isaías. Ao longo dessas últimas semanas em que temos estudado o livro de Isaías, nós temos visto que a mensagem de Isaías é centrada numa mensagem de julgamento e de condenação pelos atos que tanto o reino de Judá quanto o reino de Israel estavam cometendo. Havia muita corrupção, muito afastamento do povo, corrupção por parte dos líderes, injustiça praticada por parte daqueles que deviam cuidar dessas pessoas e dessa nação. Apesar de eles praticarem ainda a sua religião, apesar de haver uma liturgia forte ainda presente naquele tempo, eles estavam muito longe de adorar a Deus com seu coração, com sua vida. E é nessa mensagem que nós vemos, é nesses textos aí que nós vemos esse contexto que nós temos aí de Isaías trazendo estas mensagens. E agora, nos capítulos 32 e 33, nós temos uma transição dessa mensagem de julgamento, dessa mensagem de juízo, para uma mensagem de esperança, para uma mensagem voltada para o Messias, para o novo reino que haveria de surgir mais adiante, que haveria de ser inaugurado por Cristo mais à frente. Se pudéssemos resumir a uma palavra cada um desses dois capítulos, nós poderíamos dizer que o capítulo 2 seria justiça, a palavra que dá todo o tom desse capítulo, né? E o capítulo 33, a palavra que nós escolheríamos seria libertação. O capítulo 32, ele nos apresenta a promessa de um novo rei, de um rei de justiça, uma promessa aí já apontando para o reinado de Cristo, que veria mais à frente, o Emanuel. O capítulo 33, conforme falei, a palavra seria de libertação, pois o tom que é dado nesse capítulo é a libertação do povo em relação às injustiças, aos erros praticados. Então, se pudéssemos escolher, as palavras seriam justiça e libertação. O objetivo, então, dessa lição é nos mostrar como é que Deus agiu tanto na justiça, quanto essa questão de julgamento, como na questão também da esperança, da redenção do povo, mostrando ali que ele estava pronto em seu propósito, ele estava firme em seu propósito de estabelecer um novo reino, de nos estabelecer uma nova oportunidade de estarmos juntos ali com ele, né? Vivendo um reinado de justiça que foi inaugurado por Cristo. E ele agiu na justiça, assim como ele tem agido diante dos problemas, das dificuldades. Ele agiu na redenção, como tem agido na redenção da nossa vida, na redenção do seu povo. E o foco também dessa revista, dessa lição também, é nos mostrar que temos que ter confiança, que não podemos deixar que nossa esperança se abale e continuemos assim tendo esperança e confiança de que Ele pode agir na nossa vida diante de todas essas questões. É lógico que Deus nos livre em todas as situações, em todas as circunstâncias, mas temos que estar vigilantes, temos que estar atentos. Afinal de contas, vivemos em um mundo caído, onde muitas coisas podem nos acontecer, mas temos que ter a confiança em Deus e a certeza de que Ele pode nos ajudar na nossa caminhada aqui. O reinado justo de Judá. Esse é o nosso primeiro tópico. O capítulo de 32 de Isaías, ele começa com a promessa de um rei justo, de um reinado justo, em que esse governará com retidão, trazendo estabilidade e segurança
para o povo. Esse é um contraste direto com a realidade que o povo vivia ali naquele momento, onde havia corrupção, onde havia injustiça, onde havia toda sorte de maldade ali por parte daqueles que lideravam, governavam o povo, que deveriam cuidar do povo e não cuidavam de forma satisfatória. Muito similar ao que nós vivemos hoje. Mas nos versículos de 1 a 8, o profeta Isaías nos descreve um tempo em que os governantes agirão com equidade, com justiça, promovendo a verdade, e as pessoas justas serão como um refúgio de vento e sombra contra o calor. É o que nós vemos ali no versículo 2, indicando que a liderança correta traz paz, traz segurança. Como seria bom se a gente pudesse ver hoje, em nossos dias, que os governantes tratam o povo com equidade, com igualdade, que tratam o povo de maneira justa, de maneira correta, Mas nós vemos o contrário, Os próprios interesses deles é que vêm em primeiro lugar e muitas vezes o povo acaba pagando pelas injustiças que eles cometem. E era assim no tempo de Judá. E é interessante também que essas passagens aí de Isaías nos apontam para a necessidade de termos governantes, de termos líderes. Vamos falar agora das nossas igrejas. Termos líderes, termos pastores, termos pessoas ali com honestidade, com o desejo de estar servindo ao povo de Deus, ajudando esse mesmo povo a agir de maneira correta, sendo facilitadores da vida espiritual. A justiça de Deus deve ser refletida em nossas vidas, em nossa liderança, na liderança da igreja também. E não só na liderança da igreja, não só nos nossos trabalhos que nós fazemos na igreja, mas também na nossa liderança em família, na nossa liderança em sociedade, seja no meu trabalho, seja na nossa faculdade, no nosso colégio. Também precisamos discernir o que é justo, o que é correto, do que é perverso, do que é mal, Buscando sempre a verdade e a retidão. E por fim, Cristo é o Rei justo que devemos seguir. Isaías estava trazendo essa mensagem já apontando para Emanuel, aquele reinado que foi inaugurado por Jesus ali quando ele aqui esteve no nosso tempo. Nós devemos refletir nessa liderança, nesse Rei justo, acreditar nesse Rei justo e seguir. E viver esse reino mostrando essa ética, essa nova forma de viver ao mundo. Nós devemos acreditar na liderança de Cristo e viver de acordo com os seus princípios. Ou como diz lá em Coríntios, 1 Coríntios, devemos ter a mentalidade de Cristo. A indiferença é condenada. Esse é o segundo tópico que nós temos aqui na nossa lição. Esse é um pedaço da passagem que está em Isaías, capítulo 32, versículos 9 a 20, em que ele começa fazendo uma advertência severa às mulheres de Jerusalém, que estavam simbolizando ali naquele contexto ali complacência e indiferença do povo. Ele as repreende por viverem confortavelmente sem perceberem a crise espiritual e moral ao seu redor. Essa despreocupação tornava elas cegas para a necessidade de arrependimento e mudança. E é interessante que nós vivemos muito isso nos tempos atuais. Às vezes nós gostamos do conforto da nossa vida que nós temos, da nossa casa ou da nossa igreja, mas esquecemos que isso é tudo efêmero, isso é tudo passageiro e que nós não podemos ficar indiferente à realidade que está ao nosso redor. Quanta miséria, quanta maldade, quanta necessidade que existe nesse mundo e que nós poderíamos estar ali suprindo,
poderíamos estar ali ajudando, poderíamos estar ali levando uma mensagem de conforto, mas achamos que tudo bem, posso ficar sentado na igreja, posso ficar sentado aqui no meu canto, no meu quadrado, vamos dizer assim, e o resto não me importa, não me interessa. E era mais ou menos isso que Isaías estava falando ali naquela repreensão que ele fazia ali às mulheres naquele tempo ali, porque havia indiferença por parte dos líderes, havia indiferença por parte daqueles que tinham mais poder aquisitivo e que não estavam dispostos e não estavam se importando com a necessidade dos demais. O profeta, ele anuncia tempos difíceis, colheitas fracassadas, desolação e destruição como consequência da negligência espiritual da nação. É o que nós vemos ali no capítulo 32, dos versículos 10 ao 14. Porém, ele apresenta também uma promessa de que após o juízo, o Espírito seria derramado do alto, resultando em renovação, justiça e paz. Essa restauração aponta tanto para a renovação espiritual do povo, quanto para o reino messiânico de Cristo, que viria muito mais à frente. Mas ele já estava ali trazendo essa mensagem de esperança. Sempre já falei muitas vezes aqui, em outros vídeos para trás, que a necessidade do juízo ali sobre a nação não era uma questão, vamos dizer assim, de punição, mas uma questão de purificação, para que o reino pudesse ser restaurado, para que o povo pudesse ser restaurado, para cumprir assim a sua missão. A indiferença espiritual, querido irmão, me leva à ruína, pode te levar à ruína também. Precisamos sempre estar atentos à voz de Deus e sermos sensíveis à sua vontade. Eu só posso ser sensível à vontade de Deus, entender a vontade de Deus, se eu estiver atento a voz dele, se eu não estiver indiferente ao que ele deseja de mim. O conforto material, não nos deve fazer esquecer da justiça e da santidade de Deus. Não, querido, não é porque às vezes eu tenho momentos confortáveis nessa vida, ou até mesmo se eu tenho uma vida abastada e tenho muito conforto na minha vida, que isso seja de empecilho para que eu me afaste de Deus. Muito pelo contrário. Eu devo aproveitar então essa minha condição, esses meus recursos para consagrá-los a Deus e procurar assim ajudar o meu próximo, ajudar a minha igreja, ajudar a sociedade naquilo que for possível, porque assim teremos momentos melhores nesse mundo. Deus, ele é misericordioso e promete restaurar aqueles que se arrependem e confiam nele. A palavra-chave é confiança. Devemos sempre confiar que Deus tem o controle da situação. O mundo está horrível, o mundo está um caos, temos vivido muitos problemas e muitos às vezes questionam se Deus realmente tem o controle da situação. Pela fé eu digo para você, querido, ele tem o controle da situação sim. Lá atrás, naquele tempo de Isaías, ele teve o controle da situação. Ele falou o que iria acontecer através de Isaías. O povo ali foi levado ao cativeiro babilônico, voltou, passou maus momentos lá na Babilônia, onde quase toda a nação, vamos dizer assim, quase toda a história daquela nação se perdeu, mas ainda assim Deus restaurou, trouxe um pequeno povo, um pequeno grupo que ainda estava remanescente lá e assim reconstruiu a nação. Mas infelizmente eles se afastaram. Muito mais tempo à frente, aí sim foi inaugurado o reinado do Emanuel, o Cristo que esteve aqui conosco, nos ensinando, nos mostrando que era possível e nos dando o acesso a Deus.
Aflição e livramento, esse é o terceiro tópico da nossa revista, que se encontra lá, que tem como base, né, o capítulo 33, os versículos de 1 a 24. E é nesse capítulo aí, ele nos apresenta um contraste entre o juízo, né, de Deus sobre os opressores, sobre aquelas pessoas que praticavam as iniquidades ali, que estavam levando o povo a se afastar de Deus, mas também ele apresenta-se nesse contraste aí com a promessa de livramento para aqueles que foram fiéis, para aqueles que permaneceram, para aqueles que continuaram ali juntos ainda, acreditando e confiando na palavra de Deus. No versículo 1, Deus anuncia ali a destruição daqueles que traíram e devastaram a Judá, muito provavelmente fazendo uma referência à Síria, né, que cobrou pesados tributos ali de Jerusalém, e eles pagaram aqueles tributos acreditando que a Síria não faria nenhum mal a eles, mas ainda assim eles ameaçaram invadir a cidade. Mas Deus foi muito bom ali naquele momento e não permitiu que a Síria invadisse Jerusalém. E é diante desta aflição que Isaías ele começa a clamar pela intervenção divina, reconhecendo que somente Deus poderia salvar o seu povo. É o que nós vemos ali nos versículos 2 ao versículo 6. E a resposta de Deus foi clara, né? Ele traria juízo sobre os ímpios e exaltaria o justo, estabelecendo assim um reino onde a paz e a justiça prevalecerão, né? Jerusalém, antes ameaçada, será restaurada e habitada por um povo que confia no Senhor. É o que nós vemos lá nos versículos 20 e 24. Essa passagem aí, né, ela nos aponta para a fidelidade de Deus em proteger e redimir aqueles que o buscam, tanto no contexto imediato de libertação de Judá, quanto na promessa escatológica do reinado de Cristo, que viria a ocorrer há muito mais tempo, né, onde não haveria mais opressão nem sofrimento. Mas aí é interessante também notarmos o seguinte, queridos: Cristo ele inaugurou o reino dos céus com a sua ética. Mas nós, quando estudamos, nós aprendemos que esse reino ele foi inaugurado, ele já está presente aqui nessa terra, mas ele ainda não está em sua plenitude. É o já, mas ainda não, como se diz na teologia. Cristo, quando voltar, aí sim, na sua segunda vinda, aí sim nós teremos estabelecido esse reino de justiça e de paz, onde nós viveremos ali na plenitude dessa justiça e dessa paz. Então nós temos que observar muito isso, porque Cristo mesmo falou: nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci essas aflições. Você tem problemas, eu tenho problemas, você tem dificuldades, eu tenho dificuldades, mas temos que ter bom ânimo, temos que confiar em Deus, porque sabemos que Ele pode nos ajudar a nossa caminhada, a superar essas dificuldades, a superar esses problemas, enquanto nós estamos vivendo aqui nesse caos que é esse mundo atual em que nós vivemos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele o fará. Salmo 37, versículos 5. Querido irmão, querido amigo que nos ouve, momentos de aflições nós vamos ter, e o melhor remédio, a melhor maneira para enfrentar essas tempestades que existem na vida é a confiança que eu tenho que ter em Deus. Eu não posso me afastar de Deus, eu não posso me esquecer de Deus nesses momentos. Aliás, eu não posso esquecer de Deus em momento algum da minha vida, porque também temos a tendência de, quando a tempestade se acalma, o mar fica tranquilo, o mar revolto some, né? Nós temos a tendência de relaxar, de esquecer de Deus, esquecer que Ele toma cuidado e que Ele é o maior responsável por nós termos esses momentos de regozijo.
Então, querido amigo, confie sempre no Senhor, nas mínimas coisas, nos mínimos problemas e nos grandes problemas. Confie que Ele é justo, Ele é perfeito e Ele te ama e te valoriza. Ele julga os ímpios, mas também concede graça e segurança aos que vivem em fidelidade com Ele. Uma pessoa, quando está muito alinhada com Deus, quando tem uma confiança grande, uma fé tremenda, pode ser a tempestade que for, pode ser o problema que estiver acontecendo com ela, ela vai estar mais tranquila. Lógico, ela vai ter que enfrentar o problema, ela vai ter que enfrentar a dificuldade, mas ela sabe que ela tem um Deus que está pelejando por ela, adiante dela. A restauração final virá plenamente com Cristo, que nos trará um reino eterno de paz e justiça. Isso na segunda vinda dele. Então, se pudéssemos resumir esses 3 tópicos aí, nós teríamos essas palavras aqui. Eu gosto sempre de resumir um contexto, uma definição ali a uma palavra, né? Então nós teríamos ali justiça, arrependimento e libertação. Deus é um Deus justo, Ele não coabita com o pecado, Ele não coabita com esses erros que nós vemos por aí. Ele não coabitou, Ele não gostou daquilo que Israel e Judá estavam fazendo, e Ele foi justiça. Ele trouxe uma mensagem de justiça, e essa justiça veio sobre o povo, veio sobre aquele reinado, focando sempre na restauração do povo que Ele amava, na restauração e na santificação, na consagração daqueles que ainda eram fiéis. A indiferença foi tratada com arrependimento, né? Como vimos ali no segundo tópico ali, né? E podemos reduzi-lo ao arrependimento, e é convidado a você a esse arrependimento também. Uma coisa que tem que caracterizar a nossa vida, nossa vida diária, é o arrependimento contínuo. Tudo bem, um dia eu me arrependi dos meus caminhos, dos meus erros, aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas a vida continuou, os meus passos, a minha caminhada continuaram, e a cada dia as minhas imperfeições vieram à tona, ficaram mais afloradas, e o arrependimento a cada momento tem que brotar, para que essa afloração aí de erros, de temperamento, de coisas que ainda habitam em minha vida, afinal eu coabito em um corpo corruptível, né? E é através desse arrependimento que essas questões são tratadas na minha vida. E por fim temos a libertação. O povo foi libertado, o povo foi trazido de volta lá da Babilônia, uma vez que o arrependimento ali já havia vindo, já tinha vindo ali, desculpe aí, irmãos, já tinha vindo sobre o povo, mas ainda assim, quando voltaram, ainda se esqueceram de Deus, se arrependeram do seu arrependimento. É engraçado, poderíamos dizer assim, né? Então foi necessário também que mais à frente viesse o cumprimento das promessas ali feitas por Deus através de Isaías, e Cristo viesse inaugurar esse reino. Justiça, arrependimento e libertação são 3 palavras que devem estar constantemente em sua vida. A justiça de Deus sobre a vida, sobre as coisas ruins que te acontecem, porque vivemos num mundo onde a maldade existe, mas tendo a certeza e a confiança que sobre essas injustiças que acontecem, maior ainda será a justiça de Deus, e é a justiça de Deus sobre essas coisas, né? O arrependimento contínuo de nossos atos, de nossos erros, de nossas falhas, e tendo sempre a confiança de que Deus nos libertará, de que Deus nos transformará, e poderemos estar vivendo ali com Cristo nesse novo reino que será definitivamente instaurado, colocado nesse mundo aqui, para que nós possamos viver isso quando Ele voltar. Querido amigo, querido irmão, o meu desejo é esse para você.
que você acredite na justiça de Deus, que você se arrependa sempre, você tenha esse sentimento de arrependimento a cada dia, colocando na mão de Deus seus problemas, dificuldades e crendo na libertação de Deus sobre essas coisas, e que um dia você estará também vivendo isso tudo com Deus ali, como se fosse coisas do passado, mas vivendo com Cristo ali uma nova vida, um novo momento. E essa foi a lição de hoje, promessa de restauração. Amém, querido irmão.